Boa noite, senhoras e senhores. São exatamente 6 horas em ponto. Nós estamos aqui no gabinete da Prefeitura de Ponta Grossa. Do meu lado esquerdo está o nosso doutor Manja Bosco. Ele é o chefe superintendente do COI, que é o Centro de Operações de Emergência no combate ao coronavírus. Nossa secretária de Saúde, doutora Ângela Pompeu, está aqui ao nosso lado. O chefe da Regional de Saúde também, o senhor Robson, também representando aqui o governo do estado, está conosco, e o nosso procurador-geral do município, doutor João Paulo. Nós vamos passar à população e já, inicialmente, queremos dizer que serão 6 os tópicos. E vamos diretamente ao primeiro, que provavelmente é o que todos estão aguardando. Hoje, nesse domingo, às 7 horas da manhã, nós recebemos um comunicado no COI sobre o falecimento de um senhor de 83 anos, com todos os sintomas, que teve uma evolução extremamente rápida ao óbito e que tinha um histórico, doutora Ângela, doutor Manja Bosco, um histórico preocupante, porque ele esteve viajando em municípios que apresentavam grande risco, alto risco. Pois bem, todos os protocolos foram tomados pelos nossos profissionais de saúde no hospital regional, todo o sistema de saúde foi acionado e, como nós perdemos esse paciente, veio o alerta geral aqui na prefeitura de que poderia ter sido o primeiro paciente fatal da cidade de Ponta Grossa. Nesse momento, nós estamos com uma situação considerada sob controle no aspecto técnico com relação aos leitos dos hospitais. Mas quando acontece um caso assim, sui generis, rápido, evolução rápida ao óbito, nos deixa todos preocupados, porque nós temos um mapeamento dos pacientes, para saber exatamente se essa pessoa teve contato com muitas pessoas, se torna um grande risco para o município, para todos os pontagrossenses. E, sem dúvida nenhuma, existia essa preocupação desde as 7 horas da manhã. Nós entramos em contato com o secretário de Estado, pedimos o auxílio do governo do Estado para que o exame, o laudo do LACEN fosse confirmado o mais rápido possível, tivéssemos a confirmação, tivéssemos o resultado ainda no dia de hoje. E às 5 horas e 37 minutos, agora há pouco, nós tivemos o resultado do laudo que veio de Curitiba. E o resultado foi negativo. Então, senhoras e senhores, nesse primeiro tópico, tudo que se fala nas redes sociais, tudo que está sendo difundido, tudo isso cai por terra porque nós não tivemos nenhum óbito pelo coronavírus. Ok? Tranquilizando também nesse momento todos os profissionais de saúde que estavam, claro, apreensivos com essa informação. Negativo o óbito que aconteceu hoje às 7 horas, mesmo o senhor de 83 anos tendo falecido por razões respiratórias. Mas, senhores, ainda no primeiro tópico, se o resultado fosse positivo, com o histórico desse paciente, não é somente um caso aleatório, pelo histórico, certamente o nosso decreto para esta semana, que foi apresentado na sexta-feira, com relação à retomada do município de maneira gradativa, responsável, acima de tudo, seria revisto. Nós teríamos que fazer algumas alterações imediatamente, justamente porque a equipe epidemiológica é que está no comando. Isso é muito importante. Algumas pessoas acreditam que todas as orientações, os decretos, tudo que nós realizamos na prefeitura é feito a partir de uma pessoa só. Nós temos, acima de tudo, responsabilidade com todos os cidadãos. Quero agradecer a nossa equipe, porque tudo é baseado em números, em questões técnicas. Nós temos que manter o controle da evolução dessa doença. E Ponta Grossa está fazendo a lição de casa, doutora Ângela.
E aqui fica o meu reconhecimento ao trabalho da Secretaria de Saúde e também à cidade de Ponta Grossa. Porque de todos os municípios grandes do estado do Paraná, é o município que tem os melhores resultados. Londrina tem 38 casos confirmados. A cidade de Maringá, que tem o tamanho de Ponta Grossa, 21 casos confirmados. A cidade de Foz do Iguaçu está com 24 casos confirmados. A cidade de Cascavel, que é menor do que Ponta Grossa, tem 35 casos confirmados. A cidade de Curitiba, 172 casos confirmados e os números estão aumentando exponencialmente no estado do Paraná, o que preocupa a todos nós. Ponta Grossa, o último boletim, foram 5 casos, desses 5, 4 foram curados, 1 está sob monitoramento, isolamento total e melhoras. Eles não está em um leito clínico, em um leito de UTI, ele está em casa. São 5 casos, sendo que 1 ainda em evolução da doença. Mas, senhores, nesse momento, recebemos também a confirmação do último boletim do governo do estado, dizendo que nós não temos nenhum, segundo o boletim oficial da CESA, do governo do estado, nenhum caso suspeito no LACEN. Ou seja, todos os exames deram negativos. Todos os exames foram descartados. Dito isso, acontece a reação adversa, o efeito colateral dessa doença. Perigoso. Porque nós falamos isso na sexta-feira, sobre a evolução da cidade, que está sendo inclusive estudada. E isso trouxe displicência a todos nós. Não a um grupo de pessoas, mas até mesmo a nós como família. E o que aconteceu? Muitas pessoas saíram, muitas pessoas passearam, precisavam de ar novo, porque há muito tempo estão em casa, mas tudo isso traz novamente o grande risco, e um risco que é iminente. Pode crescer a qualquer momento, da noite para o dia, como aconteceu no caso do suspeito de hoje de manhã. Se tivesse dado positivo, mudaria todo o sistema, todo o nosso decreto para essa semana de retomada. Portanto, senhoras e senhores, não baixem a guarda. Nós falamos muito, né, doutor, sobre precauções pessoais, como é o caso da máscara. A máscara pode ser feita de pano, nós trabalhando com distanciamento, enfim, doutor. Isso precisa acontecer dia após dia. Nós estamos vivendo dia após dia. Não sabemos como é que vai terminar o dia de amanhã. Amanhã nós teremos uma retomada. Essa retomada é muito gradativa. Não queremos multidão. Eu e todos esses técnicos que estão aqui somos a favor do isolamento social. Se alguém falar que eu sou contra o isolamento social, está mentindo. Nós somos a favor de que você, se puder, fique em casa. É só em casos esporádicos que você precisa fazer uma compra, você precisa daquele produto. E aí sim nós estamos fazendo uma abertura escalonada e importante, senhoras e senhores, a única cidade do estado do Paraná todo, somente Ponta Grossa e Guarapuava. Somente os 2 municípios. E nós vamos trabalhar de uma maneira controlada. Se nós tivermos alguns casos, um aumento do número de leitos ocupados, isso pode ser revisto a cada dia. O nosso decreto é por 7 dias. 7 dias. Então, esse é o primeiro tópico. Porque vem aí o segundo, que é sobre os supermercados. Eu estou acompanhando nas redes o Dr. Manja Bosco, a doutora Ângela, o Dr. Robson, e a preocupação é gigante a respeito dos supermercados. Porque nós estamos acompanhando muita gente próxima e o que é pior, famílias, muitas vezes pai, mãe, filhos, muitas vezes o vô, a avó e o neto junto.
Isso não pode acontecer. Não é o prefeito que quer um controle mais rígido. É a Organização Mundial da Saúde. É o mundo que determina que isso não possa acontecer. Portanto, nós vamos tomar medidas mais duras com relação aos supermercados. Nós tentamos de todas as formas, nós conversamos com representantes, mas a gente também sabe da dificuldade de se controlar. Mas esse sábado e na sexta-feira, infelizmente, foi realmente muito abusivo. Por isso, nós estamos fazendo um decreto emergencial e os nossos carros, nossos fiscais, estarão na rua amanhã cedo, já controlando a questão dos supermercados. Doutor João Paulo, eu gostaria que o senhor já passasse, então, as determinações desse decreto emergencial com relação aos mercados. Bem, boa noite a todos. O decreto 17.210 está sendo publicado extraordinariamente na data de hoje. Dentro de instantes vai estar no site da Prefeitura. Nós estamos regulamentando sobre a aglomeração em supermercados. A primeira medida, fica limitado o número de clientes que irão adentrar o estabelecimento, respeitando o limite de uma pessoa a cada 25 metros quadrados de área de venda do supermercado. Portanto, cada supermercado no seu alvará vai fazer esse cálculo e vai fazer, através da entrega de identificação numérica, um funcionário do estabelecimento vai controlar e esse funcionário ele vai ficar identificado e vai ser a referência para os nossos fiscais. Então, cada estabelecimento do supermercado vai ter esse funcionário e os nossos fiscais irão se dirigir até ele para entender qual a metragem do estabelecimento, o número de pessoas e o controle. Nós estamos sugerindo também para que utilizem dos estacionamentos para aquelas pessoas que ficarão na espera, para que não se aglomerem na porta do supermercado. E sim, aguardem seus carros, aguardem locais separados e o estabelecimento é quem vai chamar as pessoas e vai fazer com que possam segurar e conseguir esse número. O item 2, ficam proibidos o acesso de idosos acima de 60 anos sem máscara e sem luvas. E se o idoso chegar até o estabelecimento sem a máscara, o estabelecimento irá fornecer essa máscara para que o idoso possa. E claro, fica a recomendação, esse idoso peça para um vizinho, peça para algum familiar, alguém que não esteja no grupo de risco, que vá fazer as compras. Em caso de extrema urgência, extrema necessidade, aí sim esse idoso deve resguardar e fazer todas as suas recomendações. Também fica proibido o acesso a mais de um membro por família. Aquelas famílias que estão indo fazer um passeio no supermercado, nós estamos em estado de emergência, nós estamos em estado de calamidade. Portanto, essa compra ela deve ser feita um membro por família. E também nós estamos proibindo a entrada de crianças, porque também é um grupo de risco, também são pessoas, as crianças têm essa maior probabilidade, portanto, fica proibido também a entrada de crianças. Para isso, nós estamos convocando o Conselho Tutelar para que fiscalize e impeça a entrada dessas crianças nos supermercados. Então, os membros do Conselho Tutelar estão convocados a participarem conosco e ficarem alertas e fiscalizando os supermercados. Bom, doutor, apenas para que as pessoas entendam, são medidas extremamente duras. Nós não gostaríamos de, nesse momento, assinar um decreto como esse, que dificulta, inclusive, a vida das pessoas. Mas é necessário. As crianças são vetores de transmissão. Onde tem uma criança, provavelmente a transmissão é muito mais fácil. Por isso nós pedimos o apoio do Conselho Tutelar. É difícil para quem mora sozinho com a criança. Nós vamos pedir o auxílio também dos supermercados para que haja uma espécie de controle com relação às compras sem as crianças ali no estabelecimento. Com relação aos idosos, olha, senhoras e senhores, isso acontece até na minha família. Infelizmente, quando se passa uma informação de que está tudo dentro do controle, a gente começa a ver pessoas idosas andando nos supermercados, passeando pelas ruas. Nós estamos em estado de calamidade pública, senhoras e senhores. Quando o prefeito usa esse jaleco laranja, que muitas vezes até é alvo de críticas, ele quer dizer que nós estamos no pior momento da história de um município. Isso chama-se defesa civil, é estado de calamidade pública, estado de emergência, que na cidade de Ponta Grossa nós não temos conhecimento de ter acontecido anteriormente. Então não é uma brincadeira.
Nós estamos fazendo algo sério, responsável. É para que todo mundo que acompanha as nossas transmissões saibam que a cidade como um todo, seus cidadãos precisam ter responsabilidade. Nós não chegamos nem sequer na metade da grande curva. A curva, doutor, será mais ou menos que data? Espera-se que a partir do dia 15 ou dia 20 ela comece a subir. Né? Então a gente está de olho nos municípios ao redor e é importante que a população entenda isso. Neste momento, como a gente comentou, não é adequado e extremamente evitem visitar municípios onde, já foi comentado aqui, os casos estão aumentando. Você corre o risco de ir até lá, se contaminar e trazer o vírus para o município. Portanto, viagens desnecessárias, viagens para festas de família, viagens que não tenham a urgência necessária de se fazer nesse momento, postergue-se. Não vá. Né? Eu sei que o pontagrossense gostava muito de visitar os familiares em Curitiba, nas regiões mais próximas, e nesse momento não é aconselhável isso. Né? Nós temos o risco de, além de nos contaminarmos, trazermos o vírus para dentro do município, que hoje, graças a Deus, tem um cenário um pouco diferente dos demais municípios grandes do estado. E esperamos que isso consiga avançar mais um tempo. É importante salientar que se todo mundo quer abrir, se todo mundo pensa em voltar ao comércio, tem que fazer sua parte. Tem que tomar o cuidado para que essa abertura seja consciente, que seja cercada do máximo possível de cuidados, para que a gente não tome daqui uma semana um susto e tenha que fechar novamente. Isso é muito importante que o doutor falou. O comércio está retomando de uma maneira muito gradativa. É importante se dizer que nós não imaginamos uma multidão retornando ao comércio, porque isso não vai acontecer devido ao grande risco de contaminação. Se você precisa fazer uma compra, precisa fazer um serviço, a partir de amanhã, use uma máscara, que pode ser feita de pano, pode ser feita com lenço. É importante. E aqui vem o meu terceiro ponto. Senhoras e senhores, nós estamos anunciando no dia de hoje uma parceria que a cidade de Ponta Grossa fez com o governo do estado e com o DEPEN. E através dos nossos detentos da penitenciária de Ponta Grossa, a partir dessa semana, nós estaremos confeccionando máscaras em larga escala. Vamos fazer 6.000 máscaras por dia, sendo que a prioridade absoluta é para a cidade de Ponta Grossa, para os profissionais de saúde, porque são máscaras de alto nível, são aquelas as melhores, as adequadas tecnicamente, e estaremos também fornecendo para a população. Até que estas máscaras possam chegar na sua casa, nós pedimos que você possa fazer o controle com a máscara de pano. Não é vergonha para ninguém, não é vergonha para quem está trabalhando, não é vergonha para os empresários, não. Na verdade, tem que ser encarado como um acessório de proteção. Né? É isso que deve ser encarado pela comunidade. As equipes de saúde estarão usando seus EPIs, que são máscaras específicas para o atendimento, mas a população pode usar um equipamento de proteção, ou seja, é para a sua segurança, né? Para que você esteja, pelo menos, minimamente, evitando o contágio. Então, senhoras e senhores, nós estamos anunciando então, também caráter inédito, é uma parceria da Prefeitura, com o DEPEN, serão 6.000 máscaras. Nós acreditamos que a partir de terça-feira nós já teremos à disposição esses equipamentos. Esse é o terceiro tópico. Então já falamos sobre o caso negativado de óbito em Ponta Grossa, falamos sobre os supermercados, falamos sobre as máscaras, agora vamos falar sobre o equipamento que estará nas ruas a partir de amanhã, que é um carro de combate. É assim mesmo, porque ele é um carro que é utilizado no aeroporto, é um carro caríssimo, nós imaginamos que em torno de $1 milhão foi adquirido pela prefeitura para o nosso aeroporto, mas ele é específico, inclusive para os jatos do produto que nós estamos utilizando para a desinfecção de muitos lugares em Ponta Grossa.
e a partir de amanhã ele estará fazendo a desinfecção das ruas e também das calçadas. E por que eu precisava falar com a população agora? Quando você ouvir a sirene, você vai ver que vai ter um acompanhamento de muitos carros, inclusive da Guarda Municipal. Nós pedimos o recolhimento das pessoas, as pessoas saiam das ruas, as pessoas se protejam, porque vai acontecer a desinfecção. E esse carro ele vai passando em todos os lugares onde tiver comércio. E nas calçadas também. Então é uma espécie de nebulização e também de jato. Na rua, o jato, como é que é o nome do produto? Hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio, que é utilizado, foi utilizado na China, está sendo utilizado no Japão, nós estamos utilizando aqui na Europa também. E amanhã, você ouviu a sirene, peço a todos, se retirem, se protejam, porque o carro vai passando muito devagar, mas eles vão fazendo a nebulização de toda a cidade, porque nós estamos fazendo a retomada com segurança, vai passar o carro justamente aonde se passa o maior número de pessoas. Ok, senhoras e senhores? A partir de amanhã, às 7 horas da manhã, esse veículo já estará fazendo esse trabalho nas ruas de Ponta Grossa. Também quero falar sobre o retorno da frota do transporte público. Olha, nós estamos retornando com a frota total do transporte público. Isso quer dizer que nós teremos uma multidão no transporte? Não. Quer dizer que nós teremos mais veículos com menos passageiros. Evitem as aglomerações, mesmo porque, se vocês acompanharem nos sites oficiais, nós temos ali uma tabela do que pode abrir, o que não pode abrir. E os horários, não se esqueçam que os horários são a partir das 10 horas da manhã, ou seja, não precisa ter nenhum tipo de aglomeração. É importante salientar que no transporte público, o ideal é que a população que for utilizar o transporte público tenha pelo menos o distanciamento de 1,5 m entre um assento e outro. Ou seja, você senta, fica uma fileira vazia e na segunda fileira, na terceira fileira deve estar sentada outra pessoa. De preferência, não sentar ninguém ao seu lado. Então que a população se conduza dentro dos veículos dessa forma, para que não seja necessário ficar chamando a atenção, né, para que o trabalho do motorista seja também seguro. Então, você senta, deixa uma fileira vazia e dali na terceira fileira deve vir sentado outra pessoa. De preferência, ninguém sentado ao seu lado. E olha, é importante dizer que o transporte público é o maior desafio dessa pandemia no mundo. Sim. No mundo. Não existe uma equação que consiga resolver o problema da aglomeração do transporte público, o caso de Nova York, que são os metrôs, a Europa, os metrôs lotados, e mesmo com o Covid, mesmo com todo o problema, o transporte ainda continuou sendo o maior vetor de transmissão. Por isso, se você puder também utilizar a máscara de pano, importante. Se você puder não tocar a mão no rosto, a máscara de pano ela é muito importante porque ela lembra que você não pode encostar a mão no rosto. Então vale a pena, é muito importante. Nós estamos tentando de todas as formas. Se por um acaso tiver um veículo com muitos passageiros, não entre. E você vai poder conversar com o seu patrão para dizer assim, olha, nesse momento nós estamos nos adaptando. Porque no outro dia, certamente a prefeitura vai intervir para aumentar o número de carros, ou então fazer a troca de vias, de rotas que não estão com carros tão lotados para trocar. Mas isso tem que acontecer naturalmente. Não sabemos exatamente se amanhã teremos alguma rota com mais passageiros do que o necessário nesse momento. É muito difícil, tem que esperar dia após dia. Volto a repetir. Senhoras e senhores, nós vivemos o momento. Nesse momento não temos nenhum suspeito, 5 casos em Ponta Grossa e nenhum óbito. O que circulou nas redes sociais nos preocupou mesmo. Ficamos sabendo apenas 5 horas e 37 minutos que deu negativo. Se desse positivo, certamente o nosso discurso seria diferente, seria mais restritivo, porque nós temos que ter a responsabilidade cada dia. Ok, senhoras e senhores? Importante frisar que o horário do comércio, para esse escalonamento, nós colocamos às 10 horas da manhã para evitar, porque as atividades consideradas essenciais, que estão no decreto que foi publicado na sexta, essas atividades
vão manter o seu horário normal de 8 horas da manhã. Então, para que não haja essa aglomeração, para que aquelas pessoas que irão trabalhar ou que irão consumir apenas o que for essencial no comércio, fiquem claro que vai iniciar às 10 da manhã. Então, não há necessidade de sair de casa tão cedo para que não haja aglomeração e também para que toda a população possa nos ajudar sendo os nossos fiscais, informando, ajudando e busque o comércio da sua região, não precisa vir até o centro. Busque o comércio da sua região, prestigie o comércio do seu bairro, para que nós evitemos aglomeração e que essa disseminação possa ser a menor possível. E finalmente, para finalizar a nossa live, o nosso pronunciamento oficial, eu quero falar da parceria que nós temos com o governo do estado e a intenção que a prefeitura tem junto com o governo da utilização do Hospital Bom Jesus como hospital de retaguarda. Por quê? O Hospital Bom Jesus tem uma estrutura gigante, tem UTIs, tem leitos clínicos, tudo preparado. E isso vai se consolidar nesta semana. Nesse momento, o Hospital Regional está preparado. Quero agradecer aos profissionais que atenderam esse senhor com todo o protocolo e com toda a preocupação. A UPA, que também recebeu esse senhor. Esse senhor foi atendido na UPA, foi atendido no Hospital Municipal e no Hospital Regional. Então, todos esses profissionais que atenderam esse senhor estavam extremamente preocupados com o resultado positivo. Todos eles têm protocolos muito claros, têm plano de ação muito claro, têm metas muito claras, mas nós teremos um hospital de retaguarda. Muita gente me manda mensagens da seguinte maneira: mas a gente precisava ter um outro local, ou então um ginásio, ou fazer um hospital de campanha. Não há necessidade. Nós temos um hospital gigante, histórico em Ponta Grossa, que pode servir de retaguarda, e nós estamos trabalhando com o governo do estado para que se efetive nessa semana. Senhoras e senhores, finalmente, pais e mães, não deixem as crianças brincarem em parquinhos. Aconteceu hoje de pais e mães tirarem as fitas zebradas e as crianças brincarem no parquinho. É mais um pouco apenas, mais alguns dias. Nós precisamos do apoio de todos. Esta doença é gravíssima. Nós todos só temos um inimigo, é o vírus. Ninguém mais tem outro inimigo. Nós vamos vencer esse vírus, mas precisamos da responsabilidade de todos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.